Melasma é um problema que acomete muitas mulheres. São manchas amarronzadas, principalmente no rosto. Elas estão relacionadas a questões hormonais, provenientes muitas vezes de uso de métodos anticoncepcionais que geram aquelas modificações no sistema interno e ocasionam, assim, essas manchas. Para falar mais sobre isso, explicar melhor sobre melasma, estamos aqui com a doutora dermatologista, a doutora Larissa Madeira. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Tá tudo certinho aí, doutora? Correto. Então, assim, o melasma, ele é considerado uma das principais doenças estéticas que nós, dermatologistas, atendemos no consultório. Então, o que consiste o melasma? Ele consiste naquelas manchinhas amarronzadas, acastanhadas, de borda irregular, principalmente nas áreas fotoexpostas. Geralmente, é muito mais comum da gente ver no rosto, na face, pegando fronte, dorso nasal, região malar, mento e mandíbula. Também existem aqueles outros melasmas extrafaciais que nós chamamos, que comete pescoço, colo e membros superiores. E aí a gente viu a questão de o melasma nas mulheres e tudo, mas homem pode ter melasma também? Sim, então, em relação à porcentagem, 90% quase das mulheres que são os pacientes mais acometidos pelo melasma. Mas os homens também têm. Por quê? Na mulher é mais comum devido à questão hormonal. Então, presença aumentada de estrogênios, de progesterona, que é por isso que é mais comum nas mulheres, mas os homens também podem apresentar a doença. E aí a gente observou, doutora, que essa doença pode aparecer por conta do anticoncepcional. Sim. E aquelas mulheres que nunca usaram anticoncepcional, mesmo assim pode ter a doença? Sim, então existem outros fatores relacionados, né? Então a gente vê que o principal é a questão hormonal em si, existe a questão genética familiar e o principal de todos é a exposição solar longa, né, prolongada. Por isso que acomete principalmente nas áreas fotoexpostas. Entendi. E quem tem um melasma pode tomar sol? Assim, a gente não orienta. Então, assim, não tem como você sair de casa e não se expor ao sol. Então, você tem que ter todos os cuidados em relação à fotoproteção. Então, paciente que faz tratamento de melasma, o indicado é sempre usar o protetor solar, num fator, né, de proteção no mínimo de 30. Entendi. Então, esse fator que vem na embalagem do protetor solar, ele corresponde à proteção UVB. Então, o mínimo indicado é 30. E também agora, hoje em dia, já aparece aquela proteção UVA, que corresponde a 1/3 da proteção UVB. Então, faça chuva, faça sol, esteja mormaço, esteja calor, esteja friozinho, faça protetor solar. Sim, outra coisa que é importante falar é que, geralmente, esses pacientes que estão tratando mancha, o indicado é o uso de protetor solar com cor, com pigmento. Então, esses protetores que possuem o pigmento, eles possuem aquelas partículas que vão proteger também o paciente da luz visível, que também é um fator de piora. Entendi. Doutora, e as mulheres que estão grávidas? Normalmente, quando a mulher engravida e começa a aparecer um de manchinha, ela não sabe o que fazer. É normal isso acontecer, doutora? Sim, isso pode acontecer. Não em todas as gestantes, mas isso é muito comum por causa do pico hormonal durante esse período da gestação. Então, a paciente, além do uso do protetor solar, né, e tem que ter todos os cuidados também. Mas e aí? Depois que o neném nasce, essas manchas vão embora ou continuam? Então, em alguns pacientes, após o período gestacional, fazendo o tratamento corretinho, até um ano, a tendência é o melasma desaparecer. Porém, algumas persistem e aí tem que ter todos os cuidados. Tem alguma pele que tem maior propensão a ter o melasma? Sim, então a gente evidencia a doença mais nos pacientes com fototipo alto, ou seja, os mais morenos, fototipo 3, A4, e também em relação aos asiáticos, a gente vê uma tendência maior, e os latino-americanos, aqui no nosso país, né? Josimar, coloca na tela fotos pra gente, que agora eu quero falar com a doutora a respeito da questão de quando que a pessoa está em casa assistindo o nosso programa, pode gente aparecer uma manchinha. Normalmente aparece já desse tamanho, doutor, ou não? Vai aos poucos, aparecendo uma pequenininha, vai aumentando, como é que então, funciona? Assim, o paciente, inicialmente, ele pode apresentar um melasma discreto, então a gente vê essa característica, né? É uma manchinha amarronzada, castanhada, com bordas irregulares. Lembrar que o melasma também ele é classificado em relação à localização do pigmento.
Então, esses pacientes que têm o pigmento mais superficial, que são os considerados melasmas de caracterização epidérmica, são os que respondem melhor ao tratamento. E existem aqueles pacientes que têm um melasma um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais abaixo da pele, que são considerados melasmas dérmicos. Esses pacientes não respondem tão bem aos tratamentos. E a idade, doutora, que pode acontecer na vida da mulher? Pode aparecer esse melasma da mulher ou do homem? Então, em relação à idade, o mais comum é entre 20 e 40 anos, né, que é o pico da questão hormonal em si. Doutora, e quando começam a aparecer essas manchinhas, é muito comum da gente observar, da gente ver, das mulheres procurando aqueles tratamentos estéticos. Ai, me dá aqui a revistinha que eu vou pedir aqui. Esse creme aqui está dizendo que é ótimo para manchas, ou vai na drogaria, compra pronta entrega, ou da sua cabeça mesmo. Você viu com uma amiga? Manda fazer lá aquela forma na drogaria, vai dar super certo para você também. É um pouco arriscado fazer isso, Sim, né? Sim, com certeza. Então, a gente sabe que a questão do melasma em si, ele é ocasionado por fatores inflamatórios. Então, se você vai na drogaria ou pega com a vizinha algum creme e ele acaba inflamando, deixando um pouquinho vermelho, deixando aquele aspecto irritado, isso piora o melasma. Então, assim, o ideal é você sempre procurar um especialista, um dermatologista, lembrar que o tratamento ele é individualizado. Então, dependendo da classificação do seu melasma, a gente vai dar o tratamento mais correto. Olha, gente, estão chegando perguntas aqui pra gente. Daqui a pouquinho eu vou tentar fazer todas essas perguntas que vocês estão mandando aqui para a doutora Larissa, tá? Nós vamos para o intervalo comercial, vai ser bem rapidinho e já voltamos com muito mais de site. Legal falar de saúde, né? Que você tira todas as suas dúvidas e eu aproveito para tirar as minhas também aqui. Vem com a gente daqui a pouquinho.